Então, na parte 3, a gente vai inicializar um novo projeto. Vai ser o nosso primeiro joguinho. Então, o objetivo dessa aula de hoje vai ser a gente entender melhor como é o funcionamento do jogo Pong, e a gente vai utilizar o conhecimento que a gente obteve na aula passada para desenhar o jogador, desenhar a bola, desenhar um separador. Tudo isso eu vou mostrar daqui a pouco. A única coisa nova que a gente vai ver no vídeo de hoje está relacionado com a exibição da tela da pontuação do jogador. Então, o Pong, para quem não conhece, o Pong é um joguinho de 1972 desenvolvido pela Atari, e esse jogo foi o primeiro jogo comercial que obteve sucesso. Então, aqui eu tenho um link do YouTube para mostrar o funcionamento dele, para a gente entender o que é que a gente deve fazer. Então, aqui tem um vídeo dele funcionando. Ó. Basicamente, você tem duas plataformazinhas, né? Dois jogadores jogando um contra o outro e uma bolinha passando de um lado para o outro. O objetivo do jogo é marcar mais pontos. E um ponto ele é marcado quando essa bolinha passa pelo jogador, né? Passa aqui, bate aqui direto. À medida que isso for acontecendo, ó, o outro jogador vai ganhando ponto. É um jogo bem simples, bem fácil da gente desenvolver, só que a gente precisa definir algumas coisas, né? Então, voltando aqui para o esquema de funcionamento, então a primeira coisa que a gente vai fazer é uma janela com essas dimensões, de 800 por 480 pixels. Eu já copiei o código passado da aula 2 e fiz algumas pequenas alterações. A primeira foi que eu coloquei duas variáveis constantes para duas constantes, e essas constantes vai ter a largura e a altura da janela. E basicamente foi a única alteração que eu fiz, né? Peguei e criei um novo projeto, peguei as configurações do projeto da aula passada e coloquei para funcionar. Então, basicamente, ele vai ter isso aqui. Ó. Outra coisa que eu modifiquei foi o título. Eu mudei para aula 3 Pong. Então, o que a gente vai fazer no próximo passo, depois de criar a janela, é desenhar os jogadores da tela. Então, para fazer isso, eu vou criar uma estrutura para representar o jogador. Então, vou criar aqui uma estrutura, vou chamar ela de player. E aí eu vou guardar dentro dessa estrutura três informações importantes. A primeira vai ser o desenho do jogador. Então, se é um rectangle shape. A segunda coisa que a gente vai guardar é a velocidade. E a velocidade, no caso dos jogos, vocês vão entender isso melhor quando eu falar de movimentação, ela utiliza um vetor 2D, onde ele vai guardar a velocidade no eixo X e a velocidade no eixo Y. Eu vou inicializar logo de partida cada um desses valores com o valor 1. E aí, por último, a gente vai armazenar a pontuação atual. Então, é uma variável do tipo inteiro e cada jogador vai inicializar com uma pontuação 0. Para a estrutura básica do nosso jogador. Só que a gente precisa construir alguns métodos. A primeira coisa que a gente vai construir é o construtor, porque a gente precisa, logo de partida, facilitar a instanciação dessa estrutura e, ao mesmo tempo, passar logo o posicionamento que você quer que ele fique na tela. Né? Então, essa posição aqui, logo de partida, a gente vai colocar no construtor. Então, vou criar aqui o construtor para player e aí vou pedir para que ele passe as coordenadas X e Y. E aí a gente vai só colocar esses valores dentro do shape. Então eu vou dar um set position, ele recebe um x e y, passa aqui x e y do tipo float e aí configuramos a posição. Só que a outra coisa que a gente tem que resolver é a largura, né, desse retângulo. Então nesse exemplozinho que a gente está fazendo, vou colocar o tamanho com o comando setSize, e aí para eu poder colocar a largura e a altura, eu tenho que utilizar o vector 2f. E aí eu vou colocar o primeiro parâmetro, refere-se à largura do retângulo. Vou colocar 20 pixels e a altura do retângulo vai ter 80 pixels. Ok? Então, se eu fosse desenhar aqui no Inkscape, eu teria basicamente feito isso aqui, ó. Um elemento, aqui teria 20 pixels de largura e aqui teria 80 pixels de altura. Fizemos o nosso jogador. Outra coisa que a gente vai precisar fazer é facilitar o acesso às informações de largura e de altura. Já já vocês vão ver porque é que eu preciso dessa informação. Então, a largura e a altura do jogador a gente pode colocar com o tipo float. Então, vamos criar um método constante para ele retornar a largura
a largura fica da variável x, né, de vector f, e outro método constante. E aí eu vou pegar a altura do shape. Beleza. Até agora temos a nossa estrutura inicial. Falta ainda fazer com que a gente desenhe um elemento na tela. Depois a gente vai entender por que eu vou criar um método para desenhar um elemento da tela. Só aceita por enquanto RW Draw Shape. Pronto, acho que por enquanto é o suficiente para a gente criar o nosso jogo, desenhar o retângulo na tela. Então, a gente agora vai criar os primeiro jogador, né? Então vai ser o player P1 e aí a gente vai chamar o construtor e aí vai passar as posições X e Y que a gente espera colocar, que a gente precisa colocar o elemento. Então, eu vou pegar esse elemento e vou colocar ele bem aqui, ó. Certo? Basicamente aqui ó, é um chute. Então, quando eu falo, eu estou posicionando um elemento aqui, eu quero que ele fique a 10 pixels de distância do eixo Y e fique abaixo 10 pixels do eixo X. E aí eu vou colocar 10 e 10. Depois que eu fiz isso, basta que eu chame o método de desenho do jogador, né? Então vou botar aqui para funcionar. E aí a gente vai ver o desenho da tela, né, da janela do jogo com o jogador número 1. Né? Até agora não está fazendo muita coisa, mas já serve para a gente inicializar, né, o nosso projeto. O que eu vou fazer agora é criar uma função que ajude a gente a centralizar o jogador na tela. Então, a ideia dessa função é a seguinte. Imagine aqui, ó, você tem a tela com 800 de largura e 480 de altura. Imagine que você tem que colocar esse objeto aqui no meio da tela. Então, como é que a gente vai fazer isso? Né? Qual um algoritmo que cria essa situação para a gente? A primeira ideia que a gente tem, ó, por exemplo, se eu pegar e dividir a largura da tela por 2, né, eu tenho um centro. E se eu posicionar aqui o elemento, o que vai acontecer? Ó? Na hora que a gente posiciona ele, o ponto relativo, né, o ponto que ele vai utilizar relativo ao desenho da figura para posicionar na tela é esse daqui. Ó. Então, se eu colocar para ele posicionar no centro da tela, a imagem vai ficar assim. Então, logicamente, não está centralizado. Então, para a gente resolver esse problema, imagine a seguinte coisa. Aqui tem o desenho do elemento e aí eu divido o desenho do elemento. Então, dá para notar que para ele ficar centralizado, basta eu remover essa parte aqui. Eu subtrair essa distância. Então, se eu subtrair essa distância, o que vai acontecer? O elemento vai ficar centralizado na tela. Então a ideia é essa, baseado na largura do elemento maior, dividido por 2, e subtrair da largura do elemento menor, né, dividido por 2. Então como é que vai ficar isso aqui? Né? Vamos criar um método, ele vai retornar um float, e aí você vai passar 2 floats para ele, né? Vai ser a primeira coordenada, né? O primeiro valor que você quer, então vai ser o V1. O V1 vai ser o valor menor, e o V2 vai ser o valor maior. Então, eu vou renomear essas variáveis para ficar mais fácil. Element e screen. E aí, a gente vai fazer o seguinte, ó, vamos retornar screen dividido por 2. Quando for no caso do nosso jogo, né, vai retornar 400, né, 800 dividido por 2 dá 400. E o elemento, subtraindo o elemento dividido por 2. E aí a gente vai conseguir esse efeito aqui, ó, de centralizar. Só que aqui no nosso jogo eu não vou centralizar na posição X, né? Vou centralizar na posição Y. Então, para eu poder centralizar o jogador no eixo Y, eu vou utilizar o método que a gente acabou de criar. E aí o primeiro parâmetro dele vai ser justamente a altura do elemento. Então, a altura do nosso elemento, ela está aqui, ó. A altura dele está pegando daqui. E ela foi configurada assim, ó, 20 de largura e 80 de altura. Eu não posso utilizar o método para pegar a altura do elemento, porque o elemento ainda está sendo criado. Então, aqui eu vou utilizar o valor mesmo, hardcoded, para identificar a altura do elemento. E vou subtrair da altura da tela. Então, quando a gente fizer isso, o elemento vai ficar centralizado na tela. E agora, o segundo jogador tem uma questão que a gente tem que resolver. O segundo jogador, ele está posicionado, ele precisa estar posicionado basicamente aqui, ó, nessa posição.
Então, eu quero que essa distância daqui para cá seja igual à distância daqui para cá. No jogo, né, o primeiro jogador está a distância de 10 pixels daqui para cá. E eu quero que aqui seja 10 pixels. Então, como é que eu vou fazer isso? Note que o posicionamento que ele vai... A posição no objeto, né, a posição relativa no objeto que vai ser usada para posicionar na tela é esse pontinho aqui. Então, para eu colocar o elemento, o jogador, né, o segundo jogador, justamente nessa posição, eu preciso subtrair da largura os 10 pixels que eu quero, mais a largura do segundo jogador, dessa figura. Então, no código vai ficar algo parecido com isso aqui. Vou copiar o código do primeiro jogador, vou colar aqui, vou renomear a variável, vou colocar a posição X dele, vai ser igual a kwidth, que é a largura da tela. Vou subtrair os 10 pixels que eu quero e aí vou subtrair a largura do elemento. No nosso caso aqui, aquele retângulo, ele por padrão tem largura de 20 pixels. Então, 20. Então, só para facilitar a conta, né? Isso aqui é a mesma coisa que subtrair kwidth de menos 30. Então, vou colocar só um valor aqui, menos 30. E também vou deixar ele centralizado. Vou aqui no laço principal do jogo e peço para desenhar esse valor. Executo. E aí a gente vai ter os dois jogadores centralizados, como a gente definiu aqui, né, na apresentação, né, na aparência do jogo. Então, jogadores centralizados. Próximo passo vai ser desenhar a bola, né? E aí a gente vai fazer a mesma coisa. Vai criar uma estrutura para fazer o controle dessa bola. Então vamos voltar aqui para o código. Voltar aqui para cima. Vou criar aqui using ball, struct ball, e aí a gente vai colocar o elemento, as informações, rectangle shape, e aí vai ser essa posição, a velocidade dele, né? Inicialmente a gente não vai precisar usar, mas já vou colocar aqui. A velocidade vai ser um pixel no eixo X e um pixel no eixo Y. Não tem score, né? Basicamente o construtor para você definir a posição inicial do elemento na tela. E aí vou pegar o shape, vou setar a posição, passo x e y, e aí vou definir o tamanho do elemento, um vector 2f, e aí vou deixar ele com 20 pixels, 20 por 20, eu acho que está muito grande, 15 pixels por 15 pixels, fazer um quadrado. Fecho aqui, setei o tamanho, e aqui basta que eu crie a nova variável para a bola. Então a posição XY dele não precisa estar centralizado. Vou começar ele, ó, que nem eu estou mostrando aqui na apresentação. Ele vai começar aqui, ó, nessa posiçãozinha. Então, posição 10 por 10. Faltou eu desenhar na tela e aí eu vou criar um método para desenhar. Vou criar os métodos também para pegar a altura, largura e o desenho. Vou copiar aqui, né? Vai ser a mesma coisa. Não estou usando a herança, mas para ser só mais didático. Então pronto, fiz a minha bola e fiz a estrutura do jogador. E aí a gente vem para a parte de desenho. Basta que eu peça para desenhar agora na tela a bola naquela posição. Quando a gente executar, ele vai exibir do jeito que a gente queria. Então, o nosso joguinho está começando a ter uma aparência. Então, voltando para a apresentação, o próximo passo vai ser colocar o separador e a pontuação. Então, para colocar o separador, eu vou criar um shape aqui, vou chamar ele de wall, parede, né? E a altura dele e a largura, eu vou deixar mais parecido com a do jogo mesmo. Ela é bem fina em relação à largura do elemento. Então, vou deixar bem parecido com o do jogo. Vamos testar aqui com 5 pixels. Vector 2f. Vou colocar aqui para ele desenhar. Wall. Então, vai ser rw draw wall. Já defini a largura, ainda não defini a posição dele. E aí, para a posição, eu vou centralizar. Vou colocar 5 pixels de altura, set position. Na posição X, eu quero centralizar ele, então vai ser center. A largura do elemento vai ser wall. Vou colocar aqui direto, eu poderia colocar assim, ó, get wall, get size, X. E a largura da tela, né? Kwidth. Setei a posição, já desenhei aqui. Faltou aqui só um erro de sintaxe. Assim, ela vai rodar. Seta a posição, tá bem menor, né?
Então, eu tenho que sair preenchendo esse desenho aqui até lá embaixo. Então, eu tenho 5 pixels de 5 por 5, né, o desenho dessa figura. E a distância daqui, né, para ele, da parte superior para ele, são 5 pixels. Então, o que eu tenho que fazer é dividir o 480 por 10, né? 5 mais 5, 10. 480 dividido por 10 dá 48. Então, eu quero colocar os 48 desenhos daqui para cá. Então, para isso, eu vou usar um laço. Olha, eu criei apenas um retângulo. O retângulo vai ser o mesmo. Mas dentro do laço, eu vou fazer com que ele simplesmente só mude a posição. Ele desenha o retângulo e depois muda a posição. Então, vai ser mais ou menos assim. Ó. Vou fazer um laço partindo da posição 0 até 48. Incrementar o valor de i. E aí, eu vou posicionar e desenhar. Então, RW set position. Na verdade, eu nem preciso disso daqui, né? Só preciso daqui uma vez. Só preciso que isso aqui seja chamado dentro do laço. Então, eu estou posicionando a parede corretamente. Então, no X, ele fica centralizado. Mas o que vai alterar aqui, ó, é a posição no Y. Então, para o posicionamento do elemento no eixo Y, ele vai precisar ser colocado com a distância, né? Então, desenho o elemento, coloco a distância, coloco o elemento, coloco a distância. Então, a distância que a gente quer entre cada quadradinho desse é de 5 pixels. Então, são 5 pixels de distância mais 5 pixels referente à altura do elemento. E isso eu vou multiplicar por i. Certo? Então, eu não preciso deixar isso aqui fora, senão vai causar erro, né? Basta que eu some aqui por 10, né? Some os dois e multiplique por i. Some os dois dá 10 e o resultado multiplique por i. E aí, com isso, a gente vai ter esse efeitozinho aqui, ó, de esse posicionamento. Então, o que está acontecendo aqui dentro desse laço, né? A posição X daquele quadradinho, ele vai estar centralizado. E na Y, ele vai pegar e multiplicar 10 pelo valor atual de i. Na primeira interação, ele vai posicionar o quadrado na posição X e na Y igual a 0. No segundo, vai valer 10. Só que o nosso quadradinho, ele só tem 5 pixels de altura. Por isso que vai ficar essa distânciazinha entre um elemento e outro. Se eu for desenhar isso, né, para explicar melhor o que é que está acontecendo, vai ser algo parecido com isso daqui, ó. Na primeira interação, aqui é o meu elemento que só vai ter aqui, por exemplo. Imagine que aqui só tem 5 pixels. 5 pixels. Na hora que ele vai posicionar o outro, a posição Y vai ser 10. Então, ele vai andar 5 mais 5. Aí a mesma coisa para o outro. A terceira posição vai ser 20, né? 20 não, vai ser 2 vezes 10 dá 20. Então, ele anda 5, anda 15, anda 5, anda 10, anda 15 e anda 20. E aí ele vai posicionar aqui. E assim vai. E é assim que ele está fazendo o espaçamento entre esses quadrados aqui na tela. Então, voltando aqui para o jogo, a gente já tem quase a interface funcional dele. E aí, a última coisa que a gente precisa posicionar é o score, né? A pontuação. Então, para isso, a gente vai fazer a seguinte coisa. A gente vai aqui no código e a gente vai utilizar duas classes novas. Uma classe vai ser responsável por carregar uma fonte, um arquivo TTF, e aí a gente vai procurar um arquivo TTF que tem a aparência dos jogos de antigamente, né? Fonte do tipo Atari, e aqui eu vou carregar uma classe para texto. Então, existem várias fontes, vários locais para você baixar essa fonte gratuitamente, né? Eu já fiz isso, né? Então, eu vou abrir aqui, vou copiar para a pasta do meu projeto. Vou copiar para a pasta do meu projeto o arquivo que eu baixei, né? Então vai estar mais ou menos por aqui. Esse arquivo atari.ttf, e aí eu vou colar ele dentro do projeto que eu acabei de criar. Então vai ser o arquivo aula 3pong. Então vou colocar aqui o arquivo ttf. Então, para usar fontes no SFML, né, a gente vai ter que aqui no início, no nosso principal, carregar, né? Então, basta que a gente, vou colocar aqui no início, coloque fonte, criar uma fonte, e aí a gente vai carregá-la, load from file, atari.ttf, e aí a gente vai criar dois textos. Um para o primeiro score, para a pontuação do primeiro jogador, e o segundo para a pontuação do segundo jogador. Então, eu vou criar agora um arquivozinho de texto.
vou chamar de score. E aí, como parâmetro, você pode passar o texto, a fonte e o tamanho do caractere. O texto eu vou deixar vazio por enquanto. A fonte vai ser essa fonte que a gente já acabou de criar. E o tamanho do texto eu vou colocar 80. Aqui é em pixels, não são em pontos. Então, vamos só ver como é que isso vai ficar. Então, eu tenho 2 jogadores. Já desenho os jogadores, desenho a bola. E aí a gente vai ter que posicionar o texto corretamente. Então, vou usar aqui o comando para definir o texto primeiro. Então, score, set. O comando para você definir o texto é o setString. E aí eu vou transformar aquele número que está armazenado do player1 em string. Então, vai ser p1 std toString p1 score. Seto o texto e aí eu vou setar a posição. E aí, seguinte, a gente tem que prestar atenção, entender um pouquinho como é que a gente vai posicionar esse elemento. Então, aqui a gente tem a parte central da tela, né? Que é justamente onde a gente desenhou a parede, né, da tela. Então, na parede da tela, nessa paredezinha aqui da tela, a gente tem que posicionar essa pontuação aqui, né? Então, a forma da gente fazer isso daqui é bem parecido com essa daqui. Na verdade, é a mesma coisa. Você vai definir um espaçamento daqui para cá e vai definir o espaçamento daqui para cá. Então, o SFML ele tem uma função, um método, para ele informar qual o tamanho de um caractere que está dentro dessa string. Então, e aí a gente vai pegar esse tamanho desse caractere. Char size vai ser igual a score get character size. É um unsigned int. Então, vou só mudar aqui o tipo dele para unsigned int. E aí a gente pega o tamanho em pixel de um caractere. Só que aqui no jogo, né, você pode, com certeza, você vai variar, né, essa pontuação de tamanho. Né? Então, a forma de você saber o tamanho completo desse texto, né, ele vai ser igual a quantidade de caracteres vezes o tamanho do caractere. Só que tem um problema nessa abordagem que a gente vai ver depois. Vamos fazer ela primeiro, depois a gente vai entender qual é o problema dela. Então, a gente vai setar essa posição e aí a gente precisa saber quantos elementos, né, quantas letras, né, tem no nosso texto, na pontuação. Então, aqui eu vou criar uma string para guardar esse valor. Score 1 str igual a esse daqui. Vou setar a string e aí eu vou setar a posição x baseado em várias coisas. Primeira coisa delas, ó, aqui é a posição onde a gente coloca a parede. Então vai ser essa posiçãozinha daqui, ó. Esse código aqui ele vai me dar justamente essa posição aqui no eixo x. Eu vou copiar ela, vou colocar aqui. Só que aí não é suficiente. A gente poderia colocar isso aqui dentro de uma variável, né, para não ficar repetindo. É a melhor coisa a fazer. Então, eu vou pegar isso aqui, vou pegar esse daqui, e aí vou criar uma variável. Float center x wall. A variável não está com um nome tão bom, então vamos dar uma melhorada. Center x wall. A gente pode colocar um comentário. Posição no eixo x dos quadrados que fazem parte do separador de tela. Comentáriozinho para a gente entender o que é que essa variável faz. E aí vou pegar ela e vou colocar aqui e aqui. Vou colocar no eixo x, então colocar um vetor 2f. No eixo x, isso. No eixo y, vou colocar 10 pixels de distância da parte superior da tela. Então, fecho aqui. Esqueci de fechar aqui, né? Center x. Aqui, aqui. Só ajeitar esse código. Aqui e aqui. Só que a gente tem que posicionar corretamente. Até agora eu só tenho esse valor daqui, ó, no eixo x, né? Essa distância daqui para cá. Então, eu tenho que diminuir 10 pixels. Justamente esse espaçamento aqui. E aí eu preciso saber quantas letras tem no meu texto, né? Score int, chamar aqui de size, score size. Melhor dizendo, score 1 str size, que é a quantidade de letras, né, que tem dentro do texto, né, a numeração. E aí basta para eu saber a largura, né, eu multiplico size vezes o tamanho de um caractere. Então isso daqui subtraído ainda de size vezes char size
é para fazer o trabalho, né? Basta agora que a gente desenhe o texto na tela. Draw score. E isso para o primeiro jogador. Então, para mostrar aqui na tela o número 0. E aí para o segundo jogador a gente vai fazer a mesma coisa, né? A mesma ideia. Essa ideia vai ser reutilizar aquela classe de texto para não precisar criar toda vez que esse laço for executado e reposicionar. Então, essa posição aqui, desse elemento aqui, ela vai funcionar da seguinte forma. Eu vou pegar a posição X, a central, né, do elemento, essa posição aqui central. A gente tem naquela variável, nessa variável aqui, centerx igual a gente tem justamente essa posição, não tem a posição central. Então, eu quero que ele pegue a posição central, então eu vou só dividir 800 por 2 e vou passar os 10 pixels de distância que eu quero para reposicionar, né, para colocar essa posição aqui. Então, note que para a segunda pontuação eu não preciso me preocupar com isso daqui, né? Aqui eu só preciso me preocupar para ele posicionar o elemento o mais distante possível do centro. Aqui não, eu descobri no centro, basta eu somar esse valor aqui com 10 pixels para ele posicionar corretamente. Então, eu só vou setar a posição, eu vou pegar o width dividir por 2, logicamente depois a gente vai dar uma melhorada nesse código para tirar, a gente pode criar ir atrás de código repetido, né, para a gente melhorar 10 pixels, tentar remover código repetido, vou setar a posição, vou setar o texto, então vou transformar a pontuação do player 2 em texto e vou desenhar na tela, bem mais fácil fazer a pontuação do segundo player. E aí executo o código e aí a gente tem só um probleminha, né? Aqui não ficou a posição correta, né? Faltou alguns pixels para cá. Então esse é o probleminha porque a gente não fez a forma correta de posicionar os elementos, principalmente de texto, utilizando a SFML. A gente vai dar uma olhada nisso, nesse posicionamento, na próxima aula. Acho que por enquanto já está bacana, né? A gente já conseguiu criar a interface principal do jogo, ainda não tem o jogo funcionando, logicamente, né? Ainda tem algumas coisas que a gente precisa aprender, mas por enquanto, para a aula 3, né, já temos bastante conteúdo, e aí eu espero que vocês tenham aproveitado bastante essa aula, e a gente continua na próxima, na aula 4. Valeu, obrigado.